Deus, nosso Pai, de infinito amor, sabedoria, bondade e misericórdia, nesta hora luminosa do nosso dia, Senhor, nós te buscamos para te agradecer por ter nos criado simples e ignorantes, para nos levar à perfeição. E rogamos nesta hora a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para que possa nesse instante nos abençoar, nos envolver em vibrações serenas e calmas, que possamos nesse momento nos vincularmos ao seu coração, Senhor, trazendo para a nossa memória aquelas vivências simples na velha Galileia, em que o Senhor caminhava com seus apóstolos, ensinando o amor, o bem e a verdade, para instalar no coração da humanidade, Senhor, este caminho luminoso que há de nos conduzir a Deus nosso Pai. Trazemos nesse instante aquele quadro simples da mulher samaritana, em que o Senhor revela para todos nós o que é o amor. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelos teus ensinamentos, e que nesta manhã gloriosa, que nos reunimos em seu nome com amigos diletos dos nossos corações, encarnados e desencarnados, possamos nos comprometer em estruturar em nós um viver coerente com o teu evangelho de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Que alegria para o nosso coração iniciarmos o nosso dia orando, demorando o nosso pensamento no Evangelho, que clareia a nossa vista, que ilumina os nossos espíritos. Nós estamos na coletânea de preces espíritas, nos últimos itens em que os bons espíritos nos esclarecem do que seja realmente não nos abandonar à tentação e nos livrar de todo o mal. E estamos nessa frase em que os espíritos nos explicam assim: o mal não é a vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos criamos em infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. É interessante isso que eles nos trazem, porque o Evangelho, ele é repleto de figuras de linguagem. E é evidente que não há mundos, por assim dizer, que existe
e que não existe o mal. Porque o mundo em si, o planeta em si, ele não carrega o bem e o mal. Quem carrega é a humanidade. Então, o que nós entendemos é que há mundos, há orbes, há planetas, há galáxias inteiras em que a humanidade ali já vive orquestrada na sua intimidade pelas leis de Deus, sem nem por um segundo pensar em si mesmo apenas e tão somente. Porque o que faz com que nós transgredimos as leis divinas é, sem nenhuma sombra de dúvida, o ensimesmamento, é o pensar em si mesmo, em primeiro lugar, em segundo lugar, em quinto lugar, em 20º, em 1000º lugar, né? É esse foco em nós mesmos, sem a percepção do que está ao nosso redor, é que nos conduz, sem nenhuma sombra de dúvida, a transgredir a lei. Então, quanto que eu transgrido a lei? Eu preciso me pôr nessa situação. Quanto que eu transgrido a lei? O quanto eu estou ensimesmada, no egoísmo, no orgulho, encastelada, em achar que eu sou o centro do universo e tudo tem que orbitar ao meu redor. Isso é muito interessante porque quanto tempo nós sentimos que era, por exemplo, o planeta o centro do universo, porque era uma visão antropocêntrica. Porque tendo essa visão antropocêntrica, tudo gira em torno de nós. Então, se nós estamos no mundo, o mundo é o centro do universo. Se nós estamos numa casa, a nossa casa é o centro do universo. E nós também acabamos sendo o centro do universo. E isso faz com que essa transgressão das leis se estabeleça. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente olha e prioriza o outro, nós estamos cuidando de nós mesmos. Nós estamos ampliando as nossas reais possibilidades. Porque para que eu faça alguma coisa, quando eu tenho uma dificuldade e busco os meus recursos de inteligência para solucionar aquela dificuldade, o que acontece? Nós ampliamos as possibilidades de inteligência, porque o exercício da inteligência faz com que essa ampliação seja cada vez maior. E quando nós concentramos as nossas forças no outro, de auxiliá-lo, de ampará-lo, de socorrê-lo, de compreendê-lo, de estar por ele, de atender às suas reais necessidades, o que acontece conosco? Nós vamos ampliando as potencialidades espirituais que nós trazemos. Por isso que o outro é o nosso caminho para Deus. E daí é muito importante nós entendermos, né, que vamos pensar num planeta em que todos estão numa condição de superioridade moral.
se nós estamos entendendo que nós alcançamos Deus através do próximo, o que será que essas pessoas fazem nesses mundos ditos, entre aspas, perfeitos, já que aquela comunidade não necessita tanto como nós necessitamos aqui uns dos outros para progredir, considerando que todos estão numa escala superior. O que fazem esses espíritos? Nós entendemos que todo o tempo todo, eles continuam avançando em moralidade e inteligência e planejando, isso que é muito importante nós compreendermos. E eles ficam nesses orbes planejando as suas vindas, o regresso aos mundos inferiores, para estar conosco e nos auxiliar no progresso. Então, são planos extraordinários. E quando esses espíritos vêm, realmente eles promovem grande avanço em planetas como o nosso, em todas as áreas. Porque às vezes o espírito, ele está num mundo mais avançado, mais luminoso, mas ele tem uma especificidade maior para a filosofia, por exemplo, ou para a ciência, ou para a arte, ou para a religião. E aí ele planeja vir e dar aquela contribuição que faz parte da verve do seu espírito. E aí nós vamos vendo o mundo avançar, porque é uma ingenuidade total nós acharmos que os avanços de um planeta como o nosso virá de espíritos como a gente, obtuso, egoísta, orgulhoso, que só pensa em si, que não enxerga a coletividade. Isso é um estado de ignorância máxima, né? Então esses espíritos, eles nos visitam e trazem realmente avanços extraordinários para nós, na hora que chega o tempo. Porque também nenhum avanço chega antes da hora, porque o planeta não está ao léu, e sim dirigido por Jesus. Daí a importância de nós compreendermos que, como fala esse texto, nós estamos imersos no bem e no mal. E como falamos ontem, e não vamos deter o nosso pensamento no mal, porque não é necessário, preferimos falar do bem. Preferimos falar da luz do que da treva, embora saibamos que a treva exista. Como falamos ontem, o mal é a ausência do bem. Então, é necessário que cada vez mais nós mergulhemos o nosso pensamento nesse bem a ser construído diariamente, para que de uma maneira definitiva nós abandonemos na nossa intimidade esse estado íntimo evolutivo chamado provas e expiações. Porque às vezes a gente pensa assim, é o planeta. Não tem planeta assim, tem humanidade assim, né? Então, eu em humanidade me encontro nessa fase. E estruturando cada vez mais o bem dentro de mim, saio dessa fase. Não importa se vou ficar aqui ou em outro orbe, mas o importante é sair disso. E a gente sai através do bem. E é interessante nós refletirmos sobre isso, porque eu entendo, na minha intimidade, que a gente não sai
dessa situação se nós não tivermos uma religiosidade íntima muito potente. Nós não saímos. Porque antes de qualquer coisa, a religiosidade é um estado íntimo em que nós buscamos compreender e sentir a unidade. Porque Deus é uno, né? Ele cria a diversidade, mas Ele é uno. Nós precisamos da diversidade e muito, nós precisamos muito da diversidade. Quando o planeta Terra recebeu a dádiva, por exemplo, da ideia de ter um idioma único, é óbvio que esses espíritos, eles tinham uma lembrança de um planeta, de um orbe, onde isso existe. Mas nós sabemos que isso não se desenvolveu ainda no planeta Terra. Por quê? Porque o nosso tempo é da diversidade. Nós não estamos no tempo de uma língua única, de uma religião única, de uma ciência única, de nada único. Nós estamos no tempo da diversidade. Porque só depois que nós entendemos, compreendemos, vivenciamos e respeitamos a diversidade que nós rumamos para a unidade. Antes disso, são ideias momentâneas que chegam, que se estabelecem, mas que não fincam raízes, porque não é nosso tempo, de modo algum. Embora seja para muitos de nós um sonho, uma esperança. Então, vamos observar a humanidade como um todo. Se nós já estamos, por exemplo, no momento de respeitar e viver a diversidade. A grande maioria da humanidade, não. Tudo que é diferente a gente quer acabar, anulir, ter preconceito, isso não, aquilo não, né? Essa raça não, essa forma de pensar não. Até na natureza, quando nós observamos, quando alguém vê uma diversidade, chama aquilo de quê? De mato, né? Como a gente fala assim, onde você vai jogar esse lixo? No mato. O que é aquilo ali? Um mato, né? A gente não enxerga, né, que a diversidade, a importância, né? A gente quer o quê? Uma cultura de milho, de trigo, de soja, de algodão, né? Tudo igual, igualzinho, padronizado, né? Então, a importância de nós entendermos que a religiosidade é a busca da unidade depois de ter observado, sentido e amado a diversidade. Olha a importância disso, né? Então, quando a gente busca o outro para fazer o bem, quando nós buscamos o outro para estender a mão, e o outro não somos nós, ele é diferente, mas quando a gente busca o outro e nos fazemos momentaneamente uno, né? Momentaneamente consideramos aquele irmão, aquela irmã, aquela coletividade como se fosse nós mesmos. Quando nós buscamos essa unidade, nós estamos falando da religiosidade. É disso que nós estamos falando, né? Então, eu faço para você, vamos entender bem isso, como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a nós mesmos. Eu faço para você o que eu gostaria de fazer para mim. Então, naquele momento, eu e você somos um.
Não comparando, obviamente, o que Jesus falou em relação a Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas a unidade, né? Eu faço para você o que eu faria para mim, de verdade. Então, isso é a unidade, um aspecto, né? Vamos dizer assim, um aspecto de unidade que nós podemos buscar. Será que isso é importante para nós? Entender isso e viver desta forma, né? É isso que nós precisamos compreender em nossa intimidade. E, portanto, escolhemos um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Zelo do Bem. É um comentário da Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. E qual é aquele que nos fará mal se fordes zelosos no bem? Essa pergunta ela é muito extraordinária, né? Ela é muito extraordinária, porque muitos de nós têm medo que o mal nos aconteça. Muitos de nós. E mal a gente chama, para uns o mal é a doença, para outros o mal é ficar sem recurso financeiro, para outros o mal é perder alguém muito vinculado ao seu coração. Enfim, cada um, né? Para outros é a própria obsessão, as influenciações, né? E muitas vezes, como nós falamos ontem, para a maioria de nós, o mal é a providência divina. É quando Deus nos socorre com todo o seu amor, nos retirando do abismo, nos frustrando em relação a algo que é necessário passar, nós chamamos aquilo de mal, né? Mas esse comentário de Pedro, ele é muito claro para nós. Aquele que faz o bem não teme o mal. Esse é o resumo, né, dessa ideia. E aí Emmanuel comenta esse versículo dizendo assim: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem não nos radicou na alma convenientemente. Olha a importância de nós entendermos isso. Vamos pensar naqueles espíritos que verdadeiramente introjetaram na sua intimidade todo o bem. O que será que eles temem? Eu me lembro que o Dalai Lama, ele fez um comentário que uma ocasião ele tinha sido... Não, acho que não foi o Dalai Lama, não. Estou fazendo confusão aqui na minha mente. Eu acho que foi... Não me lembro agora. Mas no decorrer da minha fala eu vou lembrar. Um desses grandes religiosos ligados ao budismo foi preso numa ocasião e ficou submetido a uma situação muito constrangedora, e na prisão, por várias vezes, ele era submetido a uma situação de constrangimentos profundos, em que eles eram amarrados, açoitados, e dores físicas lancinantes eram provocadas neles, para que eles pudessem demover de dentro deles aquelas ideias que eles tinham e aí sim serem soltos e voltarem para os seus ambientes. E
E esse líder fica preso por muito tempo, e quando ele sai, ele vai se encontrar com alguns amigos e eles perguntam para ele qual tinha sido o maior medo dele durante os anos em que ele estava na prisão. Se era dos carrascos, se era falta de alimento, se era aquelas dores físicas que eles eram submetidos, o que ele mais temeu? Se era morrer, né? E aí ele responde: eu temi durante todo o tempo todo, apenas uma coisa: perder por aqueles que me surravam a compaixão. Então, olha a importância de nós sentirmos a grandeza de um espírito como esse. Então, ele não temeu morrer, nem ser maltratado, né? Nem ficar doente, nem ter alimentação, mas o que ele poderia, sendo alguém que ele mesmo se julgava religioso, perder a compaixão. É óbvio que a gente não perde compaixão, né? Mas deixar de expressar aquela conquista luminosa. Então é exatamente isso que Emmanuel está trazendo para nós. Perder, eu acho que é naquele livro Façamos a Revolução que está narrado isso. Agora eu estou me lembrando aqui, do Dalai Lama. Então, o quão é importante nós pensarmos que o espírito precisa olhar para si mesmo, sentindo a sua capacidade de fazer o bem e, a partir disso, se convencer de que nenhum mal pode lhe acometer. E aí ele continua: a interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se é cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Bom, gente, essa frase, ela é magnífica, porque eu sempre me questiono, quando a gente lê alguma coisa sobre isso no Evangelho, e os espíritos superiores dizem que as nossas grandes conquistas, na verdade, não são nossas, são de Deus. E sempre eles repetem isso. Porque, em verdade, o que acontece é nós trazemos vou falar uma palavra que não expressa bem, mas o DNA divino, nós trazemos a essência divina e vamos pensar numa semente. A semente, ela tem todo o potencial, vamos pensar numa semente de jequitibá. Ela tem todo o potencial para se transformar num jequitibá. Mas a semente, ela recebeu toda aquela carga da onde ela veio. Não foi dela mesma. Ela não se produziu. A semente não se produziu. Então, quando a semente germinar e se transformar num jequitibá, isso é obra, obviamente, da semente e da onde ela veio, de onde ela saiu, sem o que não poderia se tornar num jequitibá.
Então, isso que Emmanuel fala para nós, que quando nós estabelecemos o bem e vivemos o bem, na verdade, nós estamos desdobrando em nós e ao redor de nós tudo que é de origem divina, pertencendo então a Deus. Então é muito grandioso a gente entender isso, porque é necessário a expressão da humildade, porque senão a gente vai pensar que tudo é nosso e de novo sairmos daquele movimento que nós precisamos estar, que é a busca da unidade. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada o Senhor possa nos envolver uma vez mais, a fim, Senhor, que possamos estar uns pelos outros, como o Senhor nos ensinou. Que nós possamos ser reconhecidos por muito nos amarmos. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter enviado para nós Jesus, seu Filho amado, que vem nos ensinando e nos acompanhando para que possamos ser espíritos melhores. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Que os bons espíritos que nos cercam, que nos auxiliaram a reencarnar, possam se aproximar, derramando sobre nós as vibrações luminosas. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu amor. Que nesta hora abençoada, os bons espíritos possam visitar todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, lançando sobre eles a paz, o amor, o entendimento, a concórdia, para que possam experimentar a luz, o bem e a verdade. Que neste dia abençoado, nós possamos nos entregar a tarefas nobres, possamos estar uns pelos outros, como o Senhor nos ensinou. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.